Eu, senhor presidente, verifico desde logo o preenchimento dos critérios tanto objetivos quanto subjetivos para a indicação do doutor André Mendonça à vaga do Supremo Tribunal Federal. É brasileiro nato, tem mais de 35 anos e menos de 75 e tem notável saber jurídico, além de conduta ilibada. Esses são os critérios que a Constituição Federal manda o Senado Federal verificar quando da sabatina de um ministrável. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? Vou repetir. O presidente da República escolheu alguém para a vaga do Supremo que preenche os requisitos constitucionais, requisitos objetivos e requisitos subjetivos. E é evangélico. Mas quanto às posições que Vossa Excelência esposou aqui, eu já queria iniciar minha fala, e depois tem alguns questionamentos, discordando de algo que Vossa Excelência disse aqui hoje, e deixo registrado. A Constituição Federal só pode ser modificada pela via legislativa, jamais por decisão de Sua Excelência, o Supremo Tribunal Federal. Decisão judicial não cria direito constitucional. Eu posso até respeitar o precedente, mas afirmar que decisão do Supremo criou direito constitucional é ir longe demais. Mas eu passo aqui alguns questionamentos e, ao final, Vossa Excelência terá a oportunidade de se manifestar. Nossa Constituição Federal de 88 é a nossa carta política, documento que expressa o pensamento e a vontade do povo brasileiro, feito através dos constituintes legitimamente eleitos. Nós não temos uma Constituição outorgada, e sim uma Constituição promulgada, fruto de um amplo debate democrático. Em uma época de redemocratização, o Brasil decidiu por um texto constitucional conservador e de forte valorização da cidadania e de todos os direitos fundamentais que lhes são inerentes. Não há indício algum de liberalismo ou progressismo na Carta de 88. Muito pelo contrário. O texto constitucional trata de uma sociedade estável, com forte valorização da família em seu modelo tradicional. Isso pode ser visto, por exemplo, no artigo 226 da Constituição, que de maneira muito eloquente proclama que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O mesmo artigo trata do valor do casamento religioso e, visando a estabilização da família, prevê no parágrafo 3º do 226 que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Não resta dúvida que o legislador constituinte quis valorizar a família dentro de uma visão conservadora. Apesar disso, sabe-se que existe dentro da doutrina constitucionalista moderna a construção de um pensamento progressista que põe o Poder Judiciário como protagonista de transformações no campo dos costumes, no campo da moral, subvertendo a ordem constitucional. A pergunta que faço a Vossa Excelência é: qual a opinião pessoal e jurídica sobre esse movimento progressista que avança para além do texto da Constituição Federal? Para além do texto da Constituição Federal. Segundo, acredito que um dos grandes fatores de crises institucionais que o nosso país enfrenta é a falta de contenção de todos os poderes nos limites que lhes são impostos pela Constituição Federal. Não se pode conceber um tribunal constitucional que não siga estritamente o que está estabelecido na Constituição Federal.
falta autoridade à Corte guardiã da Constituição quando ela mesma viola a própria Constituição. Enquanto senador da República, defendo o Estado democrático de direito. E defender, senador Cajuru, o Estado democrático de direito é defender a soberania popular. Se alguém está insatisfeito com a Constituição que temos, a via correta é a emenda constitucional no âmbito do Parlamento, nas matérias que não são cláusulas pétreas, ou aguardar-se uma eventual nova Assembleia Constituinte e também, no âmbito do Parlamento, propor e obter a aprovação, se for o caso, de eventuais mudanças no texto da nossa Carta Política. Diz a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, desta Constituição. Eu acredito que um momento como esse, de sabatina de um novo indicado ao Supremo Tribunal Federal, é por demais oportuno para que relembremos dessas questões básicas e fundamentais de nosso direito constitucional. Assim, é preciso, com todo respeito devido ao Poder Judiciário, lembrar-lhe que não lhe cabe arrogar-se da posição de agente de uma suposta vontade popular, já que esse poder é dado ao eleito. Ao eleito. A Constituição não deixa margem de dúvida em relação a isso. O que tem acontecido é que o Supremo Tribunal Federal vem tomando decisões com força de lei. Eu vi aqui o senador Oriovisto, agora há pouco, falando disso, inclusive invocando as decisões monocráticas. Exemplo disso é a criação de tipo penal, vai vendo, tipo penal através de decisão judicial. Quando a Carta de 88 vai dizer, textualmente, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. É a Constituição que diz. É a Constituição. Quanto a isso, o que a nação pode esperar de Vossa Excelência, se aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal? Vossa Excelência considera de alguma validade uma decisão judicial que, ao arrepio da Constituição, cria tipo penal ou qualquer outro ato com força legal? Mas, na mesma linha do questionamento anterior, quero avançar um pouco mais nesse tema de limites entre os poderes. Tem sido muito flagrante em nosso país uma verdadeira dependência do Legislativo e do Executivo de uma espécie de validação de seus atos pelo Supremo. Tem sido a praxe. O Congresso Nacional, composto por 81 senhores e senhoras senadores e 513 senhores e senhoras deputados, votam a lei nas duas casas com ampla tramitação e, por vezes, um único ministro, uma única caneta, suspende a validade dessa norma, substituindo a vontade do legislador, legitimamente investido na função, em uma decisão monocrática, sem qualquer exame de profundidade. Uma decisão monocrática, em caráter excepcional, liminar, suspende. Aí fica o Legislativo e todo o país, senador Marcos Duval, à espera de um pronunciamento do Supremo como se fosse um poder superior. Um poder superior que validaria ou não o ato do poder legislativo, o ato do poder executivo. É verdade que nós estamos num país
num Estado democrático de direito, com poder moderador? Isso está posto em alguma Constituição? Nem em tempos outros. Nem em tempos outros. Não estou me referindo, naturalmente, ao controle de constitucionalidade repressivo, que é atribuição, sim, do Supremo Tribunal Federal. Não é disso que estou falando. Não é disso que estou falando. E é sempre oportunidade de trazer à memória, repristinar essas concepções que temos, essas visões que temos em relação à separação de poderes, harmonia entre poderes, no momento em que se sabatina alguém que vai ocupar espaço na alta corte do nosso país. Gerou-se uma grande frustração na população brasileira que descobriu que os representantes que ela elegeu não conseguem traduzir para a prática a vontade que foi depositada nas urnas. Isso produz, ao meu sentir, uma gravíssima crise democrática, onde as pautas políticas que são sufragadas nas urnas não se tornam realidade. Veja, tramita, senador Cajuru, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas, o nosso partido, que pretende incluir como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a prática de usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Veja que ponto chegamos. Veja que ponto chegamos. De ter que se cogitar, de colocar no ordenamento jurídico a previsão de um crime por usurpação de competência. Algo inimaginável. Mas, diante da realidade, é o que se impõe. Há também uma matéria semelhante de autoria da deputada Bia Kicis, o que demonstra, e eu não estou entrando no mérito aqui das duas propostas, o que demonstra claramente, inequivocamente, o quanto o tema vem gerando desconforto no âmbito do Congresso Nacional. Muitos podem até não dizer, não manifestar, não esposar suas opiniões, mas há desconforto. Há desconforto. E aí pergunto a Vossa Excelência, qual a posição de Vossa Excelência sobre essa interferência incomum do Poder Judiciário nos assuntos de competência dos demais poderes? E a quarta pergunta, sobre o aspecto do neoconstitucionalismo. Aliás, o neoconstitucionalismo é a doutrina que dá margem para o progressismo reinante no judiciário brasileiro. É a base ideológica de seu ativismo. E o que mais intriga é que esse ativismo geralmente é praticado para satisfazer a vontade de partidos que não tiveram sucesso nas urnas. Ou seja, partido cujos candidatos foram reprovados pelo povo nas eleições, buscam pôr em prática os seus programas ideológicos, através de ações judiciais propostas perante o Supremo Tribunal Federal. O que temos então? O povo reprova nas urnas as ideologias desses partidos, as propostas desses partidos, o que eles defendem. Tais partidos vão ao Supremo e encontram abrigo em suas pautas na contramão da vontade popular expressada, manifestada através do voto. Os partidos que elegem seus representantes para o exercício do poder não conseguem entregar à sociedade o que propuseram durante as campanhas eleitorais, enquanto que partidos derrotados, que não conseguiram resultado expressivo nas urnas, passam a se sobrepor por meio de decisões judiciais, por meio de decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos, então? Uma violação flagrante, não só a Constituição, mas a Constituição com esse espírito maior de democracia. Isso é
desrespeito absoluto à democracia. E aí pergunto, Vossa Excelência, como ministro, pretende ater-se aos limites da Constituição Federal ou considera legítimo esse papel político que prega o neoconstitucionalismo, fazendo coro a pensamentos minoritários que o povo rejeitou nas urnas? O que podemos esperar quanto a isso da postura de Vossa Excelência na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal? E concluo as minhas perguntas, senhor presidente, objetivamente, querendo ouvir Vossa Excelência. Eu sei que as primeiras são conceituais e que pode ter um sucinto que mapeia a sua posição, as suas convicções em relação a tudo que trouxe aqui. Mas em relação a esses dois pontos aqui, eu queria ouvir, e sublinhando o que disse inicialmente. Eu posso ter respeito por precedentes, mas eu não considero precedente direito constitucional. Gostaria de ouvir Vossa Excelência de maneira objetiva sobre dois temas que são importantes e caros ao povo brasileiro. Que posição e orientação ética Vossa Excelência tem sobre aborto, drogas, eutanásia, considerando o ordenamento jurídico vigente e as conhecidas pautas de alteração do que hoje estabelece o direito brasileiro? São os questionamentos que faço, agradecendo ao presidente a oportunidade de me manifestar. Eu tenho defendido a automoderação no respeito ao papel primordial e primeiro de cada um dos poderes, e cabe, nesse sentido, ao legislativo legislar. Por outro lado, isso não significa que o judiciário deva ser omisso aos desrespeitos aos direitos e garantias fundamentais por eventuais omissões dos outros poderes, mas não se sobrepor numa política pública. As pessoas legitimamente eleitas para legislar e executar políticas públicas estão nos poderes legislativo e executivo. Então, nesse sentido, o papel do Poder Judiciário, penso eu, deve ser um papel mais reservado nesse sentido.